Glória ao teu nome, Deus. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco agora. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Abrimos o nosso entendimento. Repreendemos qualquer estrutura de pensamento que se levante contrária à tua palavra. Repreendemos também todo espírito maligno que queira roubar a palavra dos nossos corações aqui nessa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se sentar na presença do Senhor. Aleluia. Para quem chegou, está chegando aí, né? Nós demos início à adoração um pouco antes, porque nós temos um decreto que estipula um horário máximo das 8 horas para funcionamento. Então nós estamos fazendo o culto de uma forma objetiva, mas que não nos falte a presença de Deus. Amém? Então, se você puder chegar um pouquinho antes, caso esse decreto perpetue, já chega que você já vai estar com a gente na adoração. O dízimo e as ofertas também podem estar sendo entregues ao longo do culto. Eu creio que alguns irmãos chegaram depois do aviso. Acho que seria prudente deixar os gasofilados aqui, né, pastor Kleber? E aí você fique à vontade para trazer o seu dízimo e a sua oferta, mesmo durante a palavra. Não se sinta constrangido. Amém? Abre a tua palavra comigo em Abacuque 2, por favor. Abacuque. É um livro que, profeta menor, né? E eu gostaria de te pedir que você fique bem ligado naquilo que o Espírito Santo vai te falar. Porque, apesar de objetiva, a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui, e ela é poderosa para mudar a sua vida. Existem pessoas que se converteram com um versículo da palavra. Não é verdade? Grandes homens de Deus tomaram posse do chamado do Senhor para a vida deles com apenas uma conversa que tiveram com Deus. Então eu creio que nessa noite aqui Deus vai falar com você. Quem crê que Deus vai falar com você? Amém. Fala conosco, Deus. Abacuque, capítulo 2. Esse capítulo de Abacuque se inicia com uma resposta de Deus para Abacuque, porque Israel estava vivendo um momento de perseguição muito grande, por terem se afastado da presença de Deus. E com isso eles começaram a colher problemas na nação. Os babilônios vieram e começaram a oprimir o reino de Israel. E Abacuque se levanta, Deus chama ele como profeta, mas era necessário primeiro que Abacuque entendesse por que o povo de Israel estava passando por aquilo. Então no capítulo 1, Abacuque lança algumas perguntas diante de Deus, alguns questionamentos. Deus, por que nós estamos passando por isso? Deus, por que é que o povo de Israel está sofrendo tanto? Por que essa luta está vindo sobre a nossa vida? E o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração e relacionar com os dias que nós temos vivido hoje. Talvez o capítulo 1 de Abacuque sejam perguntas que nós também estamos fazendo. Deus, por que isso está acontecendo? Por que a gente tem vivido esse momento tão difícil? E no capítulo 2, Deus traz uma resposta para Abacuque. E ele apresenta um panorama de como é árduo, como é doloroso a pessoa colher os frutos de uma vida fora dos caminhos de Deus. Abacuque 2 relata a vida de uma pessoa que se afastou de Deus. E quais são as consequências dessas decisões? E eu creio que Deus nos trouxe aqui para falar com a gente, para a gente ficar esperto, para a gente se antenar na glória de Deus, para que a gente não comece a se afastar da glória de Deus. O inimigo tem lançado tantos impedimentos, mas que não seja só o momento do culto, que seja o seu relacionamento com Deus. Não pode ser. Que não seja só nessas horas em que você busca a Deus, que você lê a Bíblia, que você adora a Deus.
E eu creio que Deus vai falar com você aqui no sentido de que Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Vamos estar lendo Abacuque 2, versículo 4. Abacuque 2, versículo 4. E Deus deu ordem para Abacuque para que ele escrevesse a resposta que ele estava dando a ele. Escreva: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. E aqui Deus começa a resposta para Abacuque, e eu creio que é uma resposta para você e para mim aqui nessa noite. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Depois, se você tiver um tempo, eu te recomendo ler o capítulo de Abacuque em casa, e você vai ver, Deus desenha o panorama de um ímpio que começa a viver sua vida levando vantagem em cima das outras pessoas. Começa a narrar de uma pessoa que confia só na força do seu braço, confia no dinheiro que tem no banco. Abacuque 2 fala daquele ímpio que não se importa com os valores de Deus. Ele passa por cima de todos para poder levar vantagem. E ele fala: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas os justos viverão pela fé. Você e eu, nós temos que nos lembrar, Deus nos trouxe aqui para a gente se lembrar de que você e eu, nós não vivemos no natural. Você foi chamado em Cristo Jesus, você nasceu de novo na água e no Espírito para você viver uma nova vida. E esse novo padrão de Deus para você é uma vida que é pela fé. E o que é fé? A gente sabe, a Bíblia já fala lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé, você lembra? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o crente muitas vezes não entende o que é fé. A vida pela fé está resumida nesse versículo. Está dizendo o quê? Meu irmão, a fé vai fazer você viver crendo naquilo que você ainda não está vendo. Muita gente quer viver uma vida de fé, mas ele quer ter uma base, ele quer ter algo para se apegar. Só que vida de fé é viver não vendo, mas crendo que Deus vai fazer. Nós não vemos o fim dessa pandemia, mas eu creio que Deus vai trazer um fim para ela. Nós não vemos as coisas melhorando, os decretos melhorando, a política melhorando, a saúde melhorando, tudo melhorando, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. O justo viverá pela sua fé. A gente tem que crer no que Deus fala, não no que o noticiário fala, não no que as estatísticas falam. Porque o justo viverá pela fé. E esse é um versículo que é usado no Novo Testamento, né? E eu me lembrava desse versículo no Novo Testamento. E quando eu li esse capítulo, eu me deparei com ele já aqui, no Velho Testamento. E ainda fala algo mais: o justo viverá pela sua fé. Não é pela fé do outro. Entende? Salvação é pessoal e relacionamento com Deus é pessoal. Deus está querendo que você viva pela sua fé nele. O justo viverá pela sua fé. E eu não sei se alguém tem uma outra versão desse versículo de Abacuque 2,4. Talvez esteja falando: o justo viverá pela sua fidelidade. Tem alguém que tem essa versão aí? Pela sua fidelidade, não é assim? E também traz um ensinamento para a gente. O justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Porque fé, meu irmão, fé
só no acreditar, até o diabo tem em Deus. Ele acredita que Deus existe. A palavra até fala isso. Crês que Deus existe? Fazes bem, até os demônios creem. Mas a vida que Deus tem para você de fé é acreditar e ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus. Por isso que aqui em Abacuque ele está traçando a vida de um ímpio. Olha, o ímpio faz isso, mas um dia a conta vai chegar para ele, mas o justo não vive dessa maneira. O justo não engana as pessoas, o justo não leva vantagem em cima do próximo, o justo não abandona os caminhos de Deus para viver uma vida material, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. O Espírito Santo está falando com você, é essa igreja que Deus tem chamado nesses dias que a gente tem vivido. A gente tem que viver acreditando, homens e mulheres de coragem, confiando na palavra de Deus, no que Deus fala, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, mas também Deus chama uma nação justa, um povo eleito, sacerdócio real, para viver em fidelidade a Deus. E fidelidade a Deus rompe com os paradigmas da religiosidade, onde tem um líder no seu pé te cobrando, onde o pastor está vigiando a sua vida. Hoje nós vivemos nas nossas casas o nosso relacionamento com Deus na maioria do tempo, e é ali que eu tenho que me mostrar fiel a Deus. A nação brasileira tem se levantado como uma nação evangélica, glória a Deus, mas nós temos que nos levantar como uma nação evangélica de verdade, que vive em fé e em fidelidade ao nosso Deus. Porque você vê pessoas que creem que Deus pode fazer, e eu creio que você já conheceu pessoas assim que têm fé em Deus. Ele crê que Deus é poderoso, ele crê que Jesus morreu na cruz, ele crê que um dia Jesus vai voltar, ele crê nessas coisas, ele crê que a Bíblia é a verdade, mas ele não anda em conformidade com a palavra. Então ele tem fé, mas não tem fidelidade. E o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Então nós temos que ter fé e nós temos que ter fidelidade. São duas coisas diferentes. Fé é certeza no coração e tomada de decisão. Fidelidade é alinhamento de razão e alinhamento de ação. Entende? Então, com a fé a gente decide, eu creio em Deus, eu sei que Deus está poderoso, eu sei que Deus está falando aqui, e com a fidelidade eu ajo em conformidade com a minha fé. E em meio às lutas pequenas e grandes do dia a dia que a gente vive, a nossa fé e a nossa fidelidade são testadas todos os dias. A sua fé está sendo testada nesses dias. E a sua fidelidade a Deus também. A minha fé e a minha fidelidade a Deus estão sendo testadas. E Deus está martelando aqui nessa noite. O justo viverá pela fé. Abre comigo em Tiago 2,17. Tiago 2,17 traça esse panorama ao qual Deus está falando conosco aqui. Sobre fé e fidelidade. Ou fé e obras. Tiago chama de fé e obras. Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem.
até mesmo os demônios creem e tremem. E aqui Tiago está falando, não tem como uma pessoa dizer que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que acredita na palavra de Deus e viver fora da palavra de Deus. É necessário que as nossas obras sejam compatíveis com a nossa fé. É necessário que a sua atitude, com o seu dia a dia, sabe, o seu manejo da vida, seja em conformidade com tudo aquilo que você fala, com tudo aquilo que você acredita. E, na verdade, a nossa fé é testada nos momentos em que a gente tem que agir contrário à razão, contrário à ordem natural deste mundo, não é? Quando você se vê em meio a uma situação que você pode levar uma vantagem, se você fizer alguma coisinha ali, mas que está fora da palavra de Deus. Quando você se vê em meio a uma situação que você quer agir pelo seu velho homem, mas o Espírito Santo está falando com você, não faça isso, não é assim que a palavra de Deus recomenda. E você está ali lutando, naquela luta interna, e você tem que agir em conformidade com aquilo que você prega, com aquilo que você acredita. É tempo da igreja se levantar em fidelidade a Deus. Retidão, homens e mulheres, com índole, com ética, com moral, com o nome de Cristo a zelar, que é muito maior do que o nosso nome. A igreja de Cristo não pode ficar dando mau testemunho, meu irmão. Você e eu somos chamados pelo nome de Cristo, e nós não podemos dar mau testemunho lá fora, com a nossa conduta. Ao mesmo tempo que nós temos vivido dias difíceis, é um momento de grande colheita, onde as pessoas estão fragilizadas e receptivas à palavra de Deus. Estão com o coração aberto, esperando alguma resposta, alguma solução. E é o momento de eu e você nos colocarmos em fé e em fidelidade a Deus. E esse momento que nós temos vivido é um momento da gente trazer a glória de Deus para a terra. Porque a igreja foi deixada aqui para isso, para implantar o reino de Deus. Você tem uma unção especial sobre a sua vida. Talvez você já se acostumou com ela. Talvez você já acostumou com a palavra de Deus. Talvez você já se acostumou com o cuidado de Deus. Mas, meu irmão, existem pessoas lá fora que estão sedentas do que você tem. Existem pessoas lá fora que estão sedentas por alguém compartilhar uma palavra de Deus na vida dela. Alguém dá uma palavra de conforto. Alguém estender uma mão amiga. Alguém trazer um conselho de Deus, porque às vezes as pessoas estão perdidas. O que eu faço? Você tem o dom na sua vida, o Espírito Santo está sobre você, meu irmão. Deus quer te usar. Deus quer te usar para transformar essa sociedade na qual nós estamos inseridos. Passando por cima de problemas de saúde, passando por cima de problemas de política, passando por cima de problemas de informação e desinformação, de economia. Nós não estamos aqui falando disso. A Igreja de Cristo tem uma missão muito maior do que essa, que é implantar o reino de Deus. E muitas vezes a gente gasta mais tempo discutindo essas coisas naturais que nós temos vivendo no dia a dia, do que buscando a glória de Deus e apresentando a glória de Deus para as pessoas. É muito mais fácil a gente puxar um papo relacionado ao Covid com uma pessoa desconhecida do que falar do amor de Deus para ela. Não é? É muito mais fácil a gente reclamar do político, a gente reclamar do vizinho, reclamar do irmão, do pastor, de quem quer que seja, do que a gente falar de Jesus para a pessoa. E Deus fala com Abacuque. Dá uma olhada em Abacuque 2:11. E Abacuque é profeta, né? Ele não é mestre. Então o profeta tem um chamado particular de Deus, que não é aquela linha de pensamento muito linear,
onde tem um começo, um meio e um fim. É como se Deus mostrasse para o profeta um trailer do filme. Ele não mostra o roteiro do filme. Ele vai dando flashes para o profeta. E aí ele fala dessa maneira aqui com Abacuque. Abacuque 2,11. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Se eu ler só isso aqui, fica fora de contexto, mas deixa eu contextualizar para você. Ainda Deus está falando daquela pessoa que passou a mão num dinheiro errado, que enganou uma pessoa, então ela pega esse dinheiro e constrói uma bela casa, ela constrói uma mansão para ela. Só que daí, quando ela está sentada no sofá dela, belo e formoso, ela começa a olhar para a pedra da parede e aquela pedra é testemunha contra ela. Ela começa a olhar para aquela viga bonita, daquela madeira de lei que está no telhado dela, e aquela viga é testemunha contra ela porque ela comprou tudo aquilo com dinheiro ilícito. As pedras clamarão contra você. A vida do ímpio é assim. Uma hora a conta chega, uma hora Deus vai cobrar. E se você tem andado com sede de justiça, meu irmão, um dia as pedras clamarão e as vigas clamarão contra esses homens e mulheres que têm feito coisas erradas. Entrega na mão de Deus. Você não tem que ficar sofrendo. Você não tem que ficar aí indignado, porque o justo juiz está olhando para tudo isso. Você às vezes assiste o noticiário e fica indignado com algumas coisas? Eu também fico. A gente pega uma notícia e fica indignado, não é possível. Não é possível. Um dia as pedras clamarão contra esses homens. E não tem como não relacionar pedras clamarão também com o Novo Testamento. Você se lembra que Jesus falou de pedras clamarão? Até os teólogos acham que este era um grande provérbio hebraico. Era porque pedras clamarão eles usavam no sentido assim, quando algo muito impossível vai acontecer, então eles usavam esse provérbio. As pedras clamarão. Quando algo impossível, pode ser que aconteça. Entende? E Jesus falou disso quando ele estava entrando em Jerusalém. E então aquela multidão, os discípulos começam a levantar a voz e dizer: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E os fariseus e os saduceus olharam para aquilo e se escandalizaram e falaram: Jesus, é demais, você não vai brigar com eles, eles não podem falar isso. Aí Jesus fala isso: mesmo que eles se calarem, as pedras clamarão. Abre comigo, e eu creio que Deus vai trazer uma revelação para você. Mateus 3:7. Mateus 3:7. Aqui João Batista estava batizando e os fariseus vinham para ser batizados por eles, né? Por ele. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aqui de novo o provérbio sendo usado. Algo impossível pode acontecer. Deus pode suscitar filhos de Abraão. E sabe quem são essas pedras que vão clamar? Você e eu que fomos levantados como os filhos de Abraão, espirituais. Mesmo que aquela geração se calasse, as pedras clamariam: Jesus Cristo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E é tempo da igreja se levantar, clamando como pedras vivas: bendito o que vem em nome do Senhor.
A igreja de Cristo primitiva, que a gente chama de igreja apostólica, nos dias dos apóstolos, eles não ficavam gastando tempo como igreja. Não estou dizendo que no particular, como cidadão, mas como igreja, eles não se envolviam em discussões políticas. Eles falavam do nome de Jesus. Eles falavam do amor de Deus, do plano de salvação. E a igreja ia crescendo e crescendo e crescendo. Pedras, é tempo da gente voltar a clamar, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo, falar do amor de Deus. Talvez você esteja andando na defensiva, né? Não, mas eu não estou dando conta nem das minhas lutas, eu vou começar a bater de frente com a luta das outras pessoas. Não estou falando para você comprar briga que não é sua, eu estou falando nas oportunidades que Deus te der, você se coloque como homem e mulher de Deus. Eu me coloco como homem e mulher de Deus. Há tempo e fora de tempo, Deus está criando oportunidades para nós testemunharmos do amor dEle. Vamos voltar a falar de Jesus, do puro e simples evangelho da cruz. Jesus Cristo, morto e ressurreto para perdão de pecados, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, plano da salvação. É isso que a igreja está aqui para fazer, e é isso que as pessoas lá fora precisam. Mesmo que o inimigo queira nos calar, a igreja de Cristo cresce quando ela fala do amor de Jesus Cristo. Não existe método, não existe lei que oprima isso. Gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor. E para concluir, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Salmo 118, versículo 14. Salmo 118, 14, e eu gostaria que o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que você tome essa palavra para a sua vida como uma palavra profética aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, talvez você veio orando, Deus fala comigo, Deus já falou com você, e essa palavra vem para fechar o que Deus tem para você aqui nessa noite. Salmo 118, versículo 14, o Senhor é a sua força e o seu cântico. Ele se fez a sua salvação. Nas tendas do justo existe voz de júbilo e voz de salvação. E a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Você não morrerá, você viverá e vai contar as obras do Senhor. O Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça e eu vou entrar por ela e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Quem é a porta? Jesus. Amém? Louvar-te-ei, pois o Senhor me escuta e o Senhor se fez a minha salvação. Aquela pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de esquina. O que o mundo tem rejeitado vai ser a pedra de esquina para a sua vida. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Salva-nos agora, te pedimos, Senhor. Senhor, te pedimos, nos faz prosperar. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te bendizemos desde a casa do Senhor. Aleluia. Vamos nos levantar e levantar uma adoração a Deus aqui nessa noite para encerrar esse culto. Aleluia. Pela fé foi o universo formado,
pela fé. Do vazio foi criado pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados. Pela fé, dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar atrás, pra recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, doentes são curados. Pela fé, doentes são curados, crendo naquele que venceu. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar atrás, pra recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar atrás, pra recompensa conquistar em Jesus. Nosso Redentor vivo está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vivo está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar atrás, pra recompensa conquistar em Jesus. Queremos andar em fé, Deus, não por vista, mas naquilo que a Tua palavra fala. Te
Pedimos perdão se a nossa fé tem esmurecido. Eu peço que o Espírito Santo possa estar trazendo um renovo de fé aqui nessa noite agora. Aquece os corações, Deus. Renova as forças espirituais de cada um aqui. Eu quero repreender qualquer coisa na sua vida, meu irmão, que está querendo roubar a sua fé, está sugando a sua fé. Eu cancelo agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo demônio, toda corrente, todo laço, todo desânimo, bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai correr a 2ª milha. A mesma unção que esteve sobre Caleb, que venha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. E eu, Pai, nós te pedimos perdão também, porque muitas vezes nós não andamos em fidelidade com o Senhor. O Senhor venha nos perdoar, Deus. Por favor, Deus, perdão pelos maus testemunhos, pelas palavras erradas, pelos pensamentos errados, pelas decisões erradas. O Senhor venha nos perdoar. Queremos andar em fé e em fidelidade ao Senhor. E eu peço, Pai, também, mesmo que todos se calem, que as pedras clamariam, nós somos feitos pedras vivas. Nós estamos aqui e eu sei que o Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. O Senhor vai encher toda a terra com a tua glória, e essa glória vai fluir através de nós. Rios de água viva fluirão do nosso ventre, e é assim que os mares são cheios, assim como a terra, o mar é cheio com os rios. Eu sei que a tua glória vai inundar a terra a partir dos rios de água vida que vão fluir através da nossa vida. Então eu quero me levantar clamando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Falando de Jesus a tempo e fora de tempo. Coloca ousadia na minha vida, coloca palavras na minha boca, coloca olhos espirituais para que eu possa entender as oportunidades que o Senhor vai me apresentar, para que eu possa testemunhar do amor de Cristo e que eu possa ganhar almas para Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa unção nos acompanhe para as nossas casas, que essa unção possa ser transbordante, Pai, a partir desse lugar, a partir das nossas vidas, para todas as pessoas que a gente se relacionar, em nome de Jesus, amém. Aleluia, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus.